Quando nós falamos no objetivo 90-90-90 definido pela ONU-SIDA, é preciso encará-lo sob à partida com duas características adjuvantes. Uma delas é que 90-90-90 em 2020 é apenas um passo intermédio. E é um passo intermédio para 10 anos depois, em 2030, os 90-90-90 se transformarem em 95-95-95 e os 5% remanescentes para os 100% permitir-nos-ão dizer que a infecção por VIH estará em 2030, se alcançarmos este objetivo, controlada e eliminada do ponto de vista da ameaça à saúde pública. É para isso que nós todos devemos trabalhar. E é para isso, e é por isso que o objetivo 90-90-90 é essencial, porque se não o conseguirmos alcançar, seguramente que nós chegaremos ao outro, 10 anos mais tarde, e quase de certeza que aquilo que se observará será de acordo com os estudos verificados e que sustentam esta hipótese, portanto, será um retrocesso no próprio desenvolvimento do combate à infecção por VIH. Portanto, este é o primeiro enquadramento. O segundo enquadramento tem a ver que 90-90-90 traduz apenas uma coisa que é a cascata do tratamento ou a continuidade de cuidados. Mas, para além disso, e agora eu gostaria que isto fosse passando, portanto, traduz estes 4 pontos que aqui estão, havendo 2 outros adjacentes, que são estes, mas simultaneamente lembram-nos que aquilo que nós devemos estar em presença... Funciona o ponteiro ou não? Ou tem que ser aqui com o rato? É com o rato. É que os 90-90-90 têm que estar englobados também numa estratégia que nos permita prevenir eficazmente a infecção por VIH. É isso que... Isto que vocês aqui têm é o draft do que vai ser a estratégia da OMS Europa para 2017-2022. Portanto, é isso que a própria estratégia da OMS nos aponta. Tal como, na ponta final, aquilo que nos importa é, do ponto de vista dos outcomes, ou seja, dos resultados esperados, prevenir o aparecimento de novas infecções e prevenir a mortalidade associada à infecção por VIH. De uma forma mais simples, de acordo com o ECDC, os 90-90-90 traduzem-se desta forma, que já foi expressa, aliás, pelo Telo Faria. 90% das pessoas infectadas estarem diagnosticadas, 90% das pessoas diagnosticadas serem tratadas e 90% dos tratados estarem virologicamente suprimidos. É óbvio que estes pontos que aqui estão contêm pontos intermédios que traduzem, no fundo, a qualidade dos cuidados, mas que são absolutamente essenciais para que os subsequentes se consigam alcançar. Ops, aqui este slide não quer manifestamente entrar. E esses pontos são a capacidade de retenção, a capacidade de retenção nos cuidados de saúde e, por outro lado, a capacidade de referenciação das pessoas infectadas por VIH. Como é que nós estamos em Portugal? Isto é curioso porque esta... Está. Esta vai ser a sessão em que, pela primeira vez, ou seja, eu não vos queria dizer isto de outra forma, mas é a primeira vez que vai haver, ou seja, vocês vão ter o privilégio de ser as primeiras pessoas a saber quais é que são as estimativas feitas atualmente para Portugal de um conjunto de indicadores. Isto é feito graças à utilização de uma ferramenta do ECDC que se chama HIV Modeling Tool e em que Portugal, portanto, participou como um dos países pilotos. Portanto, meus amigos,
Tchan, tchan, agora é que vai. Portanto, o que se prevê que existam em Portugal, nesta altura, de acordo com esse programa, pessoas infectadas por VIH são aproximadamente 45 mil. De acordo com o mesmo tipo de estimativas, o que se prevê que haja diagnosticado em Portugal a viver, portanto, pessoas vivas diagnosticadas em Portugal, ronda as 40 mil. E vocês veem que nós temos, por estas estimativas, feitas em 2016 e que ainda não estão publicadas, portanto, vocês veem que nós, neste aspecto, temos, ao contrário daquilo que andámos a elaborar durante anos, a pensar que Portugal teria cerca de 65 mil pessoas infectadas, através de um outro programa de modelação destinado primariamente aos países, portanto, da África subsaariana, sem a capacidade de terem informação palpável. Portanto, estes serão os números calculados e é a partir desta ferramenta que a generalidade dos países da Europa se vão regular. O primeiro 90 está aqui. Depois, já com o auxílio, eu não sei se agora, se calhar aqui vem aqui uma outra coisa. Isto são as curvas de descida. Portanto, ainda não é aqui. O segundo 90 é aquele que aparece em tom mais carregado, logo a seguir, e eu farei qualquer coisa como... Será este? De acordo com os dados recolhidos pelo Civida, com limitações que depois na discussão nós podemos focalizar-nos, portanto, aquilo que nós temos é, em relação ao passo imediatamente anterior, que é este das pessoas em seguimento, mas que não faz parte dos 90-90-90, portanto, 82,8% das pessoas em seguimento estão em tratamento. Isto dá que, relativamente ao primeiro 90 das pessoas infectadas, nós podemos dizer que, não há dúvida que isto não está fácil, que 63% do total de pessoas, das 45 mil, estão em tratamento. E das pessoas que estão em tratamento, 78,4%, de acordo com os dados de 2014, 78,4% estavam virologicamente suprimidas em 31 de dezembro de 2014. Quer isto dizer que em relação à primeira linha, que é do total de pessoas que se estimam infectadas em Portugal, cerca de 50% estão virologicamente suprimidas. O que é que nos falta para 2020? O que nos falta para 2020 é esta distância que aqui está. Porque se vocês virem, 90%, de 90% são 81% e 90% de 81% são 72,9%. É este o objetivo da ONU-SIDA traçado para os países para 2020. 72,9% das pessoas infectadas nesse país estejam virologicamente suprimidas. Em 2014, nós tínhamos cerca de 50%. O caminho é este que aqui está. Eu acho que é um caminho possível de ser trilhado. Perfeitamente possível e ao nosso alcance de trilhar este caminho. E daqui a 5 anos, nós estarmos, pelo menos, com os 72,9% alcançados. Isto é só para vos mostrar, de acordo com o tal programa, não sei se vocês conseguem ver, eu aqui vejo pessimamente, mas, talvez se inclinar aqui o ecrã, talvez veja um pouco melhor. Isto é apenas para vos dizer qual é que é, de acordo com esse programa, a evolução do número de pessoas que vivem com VIH, a evolução daquilo que é a fração não diagnosticada, a vermelho é sempre o total.
Portanto, a fração não diagnosticada, o número estimado de novas infecções não é o número de casos notificados, é o número estimado de novas infecções em cada ano e a demora diagnóstica. De outra forma, para ser mais simples, isto é só para dar um aspecto que isto dá muito trabalho, atenção. De outra forma, aquilo que nós podemos dizer é que, de acordo com as estimativas, na verdade, e depois isto tem margens de erro, atenção. Isto que eu não pus aqui, porque senão o slide então ficava muito mais confuso. Portanto, tudo isto tem intervalos de confiança, margens de erro. Portanto, o número de pessoas a viver em Portugal em 2014 seria 44.176, diagnosticadas perto das tais 40.000. As que vivem com VIH e não diagnosticadas seriam acima das 4.000 pessoas, o que dá que a fração não diagnosticada de pessoas e que nós temos que ir à procura delas é de 10%. O número de novas infecções nesse ano, novas infecções, ou seja, pessoas a adquirirem infecção nesse ano, rondará as 500, um pouco acima das 500, e a demora média entre a infecção e o diagnóstico em 2014 situar-se em 4 anos. Portanto, estes dados são absolutamente decisivos, porque se vocês virem, a base do 90-90-90 é logo saber quantas pessoas é que se estimam estarem infectadas num país. Estes dados são absolutamente decisivos e, perdoem-me alguma imodéstia, são estes dados também que eu deixo no dia de hoje e que vocês estão a ouvir pela primeira vez. A segunda questão é: qual é o contributo que um programa nacional pode dar para atingir estes 90-90-90? E eu digo-vos qual é que é o meu contributo para esse contributo de um eventual programa nacional. É a promoção do conhecimento epidemiológico, como nós acabámos de ver nos slides anteriores. É a promoção do diagnóstico precoce, da referenciação aos cuidados de saúde, da boa prática clínica e a promoção da retenção nos cuidados de saúde e da adesão ao tratamento. Em relação a este último, eu digo-vos já que quando nós tivemos este ano, no princípio deste ano, de monitorizar a Declaração de Dublin, portanto, que é uma coisa que se faz de 2 em 2 anos, e a pergunta era, na generalidade, quais é que são os grandes desafios ou barreiras para se alcançar a supressão virológica de um doente em tratamento. Das várias hipóteses que ali estavam, as duas que me faziam sentido eram apenas, e que tinham impacto em Portugal, era a adesão ao tratamento e era a retenção nos cuidados de saúde. Eu acho que aí ainda há uma área grande para fazer. E, se nós quisermos desdobrar isto, é aqui que entra o diagnóstico precoce. E as medidas que poderão ser tomadas eu dispenso-me de as ler, porque senão prolongaria aqui bastante mais esta comunicação. Mas na verdade, têm todas elas a ver com áreas de intervenção que um programa pode ajudar. Diagnóstico precoce nos cuidados de saúde primários, por exemplo. Diagnóstico precoce em populações-chave, através, nomeadamente, de organizações de base comunitária. Promoção da profilaxia pós-exposição e agora da profilaxia pré-exposição. Vamos ter um desafio que já está introduzido, que é o home testing e o self-testing. Quando nós passamos, por exemplo, para o seguimento, as pessoas em seguimento, estamos a falar fundamentalmente de referenciação. Referenciação que, por exemplo, através de um despacho saído no final do ano passado e de outro saído já este ano, portanto, permite às organizações de base comunitária referenciarem diretamente doentes ou pessoas supostamente infectadas com teste reativo diretamente para as unidades hospitalares para fazerem logo a confirmação do diagnóstico. Referenciação significa articulação com cuidados de saúde primários, com CADs, com organizações de base comunitária. E significa uma coisa que eu acho que vai estar na ordem do dia e que alguns países poucos já aplicam, que é a criação da figura do gestor do doente,
que lhe acompanha o percurso e que tanto pode ser uma pessoa do lado de cá do Serviço Nacional de Saúde, como pode ser uma pessoa da sociedade civil que com o Serviço Nacional de Saúde estabeleça referência. Quando nós falamos de pessoas em tratamento, estamos fundamentalmente a falar de qualidade dos cuidados, de boa prática clínica. Dir-vos-ia apenas, para aqueles que não sabem, que as recomendações saíram há 15 dias, a atualização das recomendações. Mas, e finalmente, a retenção nos cuidados de saúde e a adesão ao tratamento tem todas estas alíneas em que um programa pode ser interventivo e em que pode colaborar e promover a adesão aos 90-90-90. E falarei, mesmo na parte final da minha comunicação, um pouco mais de algum destes aspectos. Isto, se quiserem tirar fotografias, podem tirar à vontade, porque isto, na verdade, é o que eu acho que um programa pode contribuir. Meus amigos, é nesta fase, como vocês sabem, que eu devo dizer-vos ou reafirmar que tendo deixado as funções de diretor do Programa Nacional há 3 dias atrás, na prática, ou há 2 dias atrás, gostaria, antes de mais, de vos dar um grande abraço de agradecimento. Mas gostaria de vos deixar claro qual é que é a minha posição em relação a um tema que é momentoso. E esse tema prende-se com a implementação da dispensa de antirretrovíricos nas farmácias comunitárias. Também podem tirar um slide, também podem tirar fotografias à vontade. Gostaria de vos expressar qual é que é a minha posição e o que é que eu defendo e tenho defendido. Antes de mais, que não há problema em que exista dispensa nas farmácias comunitárias. Isso pode constituir mais uma forma de acesso da população a um outro local onde possa recolher a sua medicação. O que isto precisa de ser feito é com critério, o que isto precisa de ser feito é assegurando que as condições para a sua boa execução estão cumpridas. Acho que as pessoas com VIH devem ter liberdade de escolha entre o levantamento nos hospitais ou nas farmácias comunitárias. Acho que, tal como para os utentes, esta mudança deve ser voluntária para as farmácias e para os farmacêuticos. Acho que este processo deve implicar um programa de formação dos farmacêuticos intervenientes. Acho que nenhuma ação deve ser efetuada no sentido de poder facilitar a discriminação das pessoas infectadas por VIH que queiram efetuar o levantamento nas farmácias comunitárias. E hoje, mais do que há uns meses atrás, acho, por exemplo, que a criação de gabinetes estritamente diferenciados ou a dispensa de medicação em gabinetes diferenciados, a experiência de outros países diz-nos que isto favorece a discriminação das pessoas infectadas por VIH. Acho que um programa piloto deve respeitar o anonimato e a impossibilidade de identificação das pessoas seguidas nos hospitais. Deve ter em consideração o atual modelo de dispensa hospitalar a fim de poder ser comparável, e vocês sabem que desde o final do ano passado aos hospitais foi dada a indicação que a dispensa de medicação devia ser efetuada trimestralmente e não mensalmente. Não faria muito sentido que a dispensa nas farmácias passasse a ser mensalmente, na minha perspectiva. O programa piloto não deve seguir o modelo de um ensaio clínico restrito, mas deve ser um programa mais simples e de fácil adesão por parte dos doentes e dos profissionais. O programa deve responder a uma pergunta muito simples. As pessoas sob terapêutica antirretrovírica e que pretendem mudar o local de dispensa da medicação para as farmácias comunitárias podem fazê-lo em segurança do ponto de vista da sua adesão, da eficácia virológica e da eficácia clínica e, finalmente, defendo que a participação da sociedade civil e das suas organizações neste processo deve ser uma participação ativa. Porquê é que eu entendo isto? Entendo isto exatamente porque isto integra-se naquilo que aqui está. E eu sei
que se este processo for um processo que não corra bem, o risco que eu estou a correr é o risco de não adesão dos doentes, maior falência, maior número de resistências, retrocesso nos números e nos resultados que temos obtido e, portanto, o objetivo 90-90-90 ficará mais distante. Repito, este processo pode ser bom? Pode. Pode contribuir para que os doentes atinjam o 90-90-90? Pode. Mas tem que ser feito com critério. Porque, como vocês sabem, e eu disse-o há 6 meses atrás, a perspectiva que eu tenho é que é possível que em 2030 Portugal também seja um país sem SIDA e sem tuberculose do ponto de vista epidemiológico. Ou seja, que não constituam ameaças à saúde pública. Estamos a 15 anos deste objetivo, contando com 2016, senão seriam 14. Portanto, estamos a 15 anos desse objetivo, é possível. E é nessa luta que todos nos devemos empenhar e eu estarei também nessa luta. Termino como comecei, agradecendo-vos a colaboração ao longo destes 4 anos. O trabalho e os resultados feitos estão à vista. São trabalho e resultados de uma equipa, são trabalhos e resultados também vossos, porque contribuíram para isso. E vem muitas vezes à ideia uma frase, ou tem-me vindo outra vez à ideia, que ciclicamente vem, uma frase com que gostaria de terminar esta intervenção, que eu sei que se alongou muito, mas peço a vossa paciência. Também a vantagem que tem é que não há mais. Portanto, pronto, posso-me dar a este desvario. E essa frase é uma frase muito simples, da Marguerite Yourcenar, que diz apenas isto. Meus amigos, aconteça o que acontecer, aprendo. Ganho sempre. Obrigado.